Olá, pessoal do sexto ano, vamos para mais um módulo. Esse módulo agora é a separação de misturas. Ele vai ser dividido em três partes, então vamos iniciar aí, ó. Neste primeiro momento, nós usamos aqui, ó, existe essa imagem do material de vocês, que é um método de separação, tá? Utilizado, né, nas regiões cafeeiras para separar os grãos de café com algumas folhas que podem cair aí na hora de você retirar os grãos. Então, ao jogar, né, o grão para cima, o vento acaba então tirando aquelas folhas e o grão, que é mais pesado, ele volta e cai ali em cima dessa peneira, tá? Mas quando eu jogo para cima, eu uso a ação do vento, então é a técnica da ventilação. E aí, então, é a partir dessa imagem inicial que a gente vai dar início ao nosso conteúdo. E aí vem a pergunta: por que separar misturas? Nós temos muitas situações, não só em laboratórios, mas também em indústrias, no campo ou nas outras atividades que são desenvolvidas aí pelos seres humanos. A gente precisa separar os materiais que compõem aquela mistura, tá? E aí, ó, mesmo que seja para obter somente um deles, a gente precisa separar. Então, aqui nós temos o exemplo desta imagem, que é uma imagem de um garimpo. O ouro misturado com areia, ele é separado, né, por um processo chamado, então, aqui, ó, de levigação. Levigação, então, o que que acontece? A areia, por ser menos densa que o ouro, tá, é arrastada pela água. Então, a água, né, ela carrega a areia e o ouro ali permanece, né, dentro dessa tigela, dessa bateia, né? Bateia, isso. E aí, então, no processo de obtenção do ouro, cada um dos materiais que fazem parte desta mistura pode ser chamado de componente. Eu tenho ouro, eu tenho areia. E eu uso a água para tirar a areia, né? Então, a areia, a água e o ouro são três componentes ali, ó, dessa mistura. O conjunto de processos que a gente vai ver aí ao longo deste módulo, tá? Que são utilizados para separar os componentes, né, de uma mistura. Então, esse conjunto de processo é chamado de análise imediata. E nós vamos conhecer algumas no decorrer aí dos nossos vídeos, dos próximos 3 vídeos, tá bom? Nós temos o primeira situação, é uma separação de mistura heterogênea e está envolvendo sólidos. Sólido, eu quero separar sólido de sólido. Existe 4. O primeiro é a catação, tá? A catação, na verdade, então, é aquela técnica em que você vai utilizar a mão para separar os sólidos. Então, aqui nós temos o exemplo da separação dos materiais recicláveis do lixo doméstico. Então, em um lixo doméstico, a catação pode ser utilizada para separar os vários itens que compõem, como, por exemplo, garrafas plásticas, os famosos PETs, os recipientes de vidro, os materiais metálicos, como as latas de bebidas, as latas de conservas, né, e assim por diante. Podemos separar o que é papelão para um lado, o que é papel para o outro, né? No caso do lixo, tá? O processo de catação, este que mostra na imagem, deve começar em casa, deve começar nas escolas e depois nos seus estabelecimentos comerciais. E aí, lá por final, esses materiais recicláveis, né, são depositados em compartimentos apropriados, né? E aí, numa segunda etapa, você já separou esses principais materiais recicláveis, esses devem então ser encaminhados para locais apropriados, adequados para o processo aí, né, para o processamento desse lixo. Normalmente vai para uma cooperativa que ajuda ainda a separar os vidros que podem ser reutilizados, recicláveis, os plásticos, os papéis e assim por diante, né? O segundo exemplo de separação de sólido com sólido é a tamisação, também conhecida como peneiração. Neste caso, nós temos o uso, né, de uma peneira e conforme aqui, ó, o tamanho desta malha, o que for maior fica retido e o que for menor vai passar.
Então, existem vários instrumentos e aparelhos para realizar a tamisação. Um deles é a peneira, e aí você muda o que a gente chama de malha, tá? A malha pode ser maior ou menor, né? Então, a mistura vai passar pela peneira, e aí o que for de maior tamanho fica retido e o que for menor vai passar, beleza? Então, nós estamos separando os dois sólidos de tamanhos diferentes. O terceiro exemplo, né, de separação de misturas de dois sólidos é a atração magnética. Lembrem-se, alguns metais, como o ferro, podem ser separados de outros materiais por um processo denominado de atração magnética. Né? Vocês já viram em anos anteriores que alguns materiais são chamados de materiais magnéticos, porque conseguem ter essa interação com o ímã. Aí, de quem que nós estamos falando, né? Metais como ferro, níquel e cobalto, tá? Que estão presentes, por exemplo, nas moedas, nos carros e em outros locais também. E por fim, nós temos aqui o último exemplo, né, de uma separação entre dois sólidos, que é a dissolução fracionada. O termo dissolução, né, fracionada significa que a gente vai dissolver e depois nós vamos de pouquinho separar mais ainda, tá? Então, esse termo dissolução fracionada está relacionado à dissolução de parte de uma mistura de dois ou mais sólidos, né? Então, para a gente, como é dissolução, nós vamos usar água. Se a gente tiver um copo com açúcar e areia e eu preciso separar eles, o que a gente faz? Adiciona-se a água, o açúcar se dissolve nessa água e aí eu vou ter a parte da água e do açúcar e da areia, né? Portanto, se a gente adicionar então a água aqui, somente o açúcar vai se dissolver, a areia não. Então, nós temos a separação dos dois componentes. Isso aqui é uma etapa. Se eu for usar um outro método, aí eu vou continuar a separação, porque agora eu separei a parte líquida da parte sólida. Eu tenho areia de um lado, mas se eu quiser eu posso usar outro método que a gente vai ver mais para frente para separar daí a água do açúcar, tá? Mas por hora, inicialmente nós separamos o açúcar, que era sólido, da areia, que era sólida, e para isso nós usamos a água. Pessoal, o que eu queria falar neste primeiro vídeo era isto, era a separação de misturas entre dois sólidos. E existem 4 formas: catação, tamisação, separação magnética e a dissolução fracionada, beleza? Vou ficar por aqui e aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!